Mais uma vez eu saudo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Agora, para a nossa última meditação da noite, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, as Sagradas Escrituras, na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós leremos o capítulo de número 1, os versos de número 6 ao 9. Livro de Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 6 até o verso de número 9. O título do texto que nós leremos diz a inconstância dos Gálatas. Se assim a sua Bíblia tiver o título igual à minha, a inconstância dos Gálatas. Verso de número 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito se faça presente, que seja segundo o Teu querer e a Tua vontade, e que seja o Teu Espírito, ó Pai, conduzindo este momento. O Teu Espírito, ó Pai, usando os lábios, e o Teu Espírito, Senhor, abrindo os corações, abrindo os ouvidos, preparando as mentes, para que a Tua palavra seja compreendida segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós ouvimos irmãos anteriormente, já conseguimos inicialmente entender aquilo que, com a leitura do texto que eu fiz, a gente vai trabalhar nesta noite. Eu gostaria que a gente conseguisse meditar de forma que a gente saia compreendendo um pouquinho mais do dever de cada um de nós como cristãos, como embaixadores, como propagadores do Evangelho. Para isso eu selecionei aqui o texto dos Gálatas, porque ele trata especificamente disso. É um problema que estava acontecendo. A carta aos Gálatas não é uma carta onde o apóstolo escreve encorajando eles para alguma coisa, não escreve recomendando algumas coisas, assim como ele faz em outras cartas. Esta é uma carta que, aparentemente, quando a gente lê ela, ele está repreendendo ele, está exortando eles por alguma coisa. Então, é sobre essas coisas, o que estava acontecendo na igreja da Galácia, ou nas igrejas da Galácia, que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Eu separei aqui em 2, 3 pontos para que a gente possa refletir, mas para que a gente inicie propriamente no texto, a gente pode fazer uma breve introdução à igreja, né, à carta de Paulo aos Gálatas, né? Ali a região da Galácia, ela não se resume a apenas uma igreja. São igrejas, quem esteve na escolinha ali, quando o Guilherme deu a escolinha, ele mostrou as viagens do Paulo, e nessa viagem o Paulo, então,
vai pregando o evangelho, vai fazendo discípulos, pessoas que aceitaram, abraçaram a fé, e ele continua a sua viagem, mas para isso, então, ele acaba instituindo, de certa forma, algumas igrejas. E essas igrejas, elas fazem parte da Galácia, né? A igreja de Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio. Então, existe uma pequena discussão, mas que não altera para nós aqui, não muda o objetivo da nossa meditação, se essa carta foi escrita ou mais para a parte sul, ou mais para a parte norte, ou para qual igreja especificamente da Galácia ele estaria se referindo, ou uma outra discussão é se essa é, de fato, e ela é aceita pela grande maioria dos estudiosos, como a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, então nós estaríamos lendo o documento mais antigo que o apóstolo Paulo produziu. Só que essas coisas elas não interferem na nossa meditação, se ela é de fato a primeira ou não a carta mais antiga que o Paulo escreveu, mas o que ele trabalha aqui, embora já tenha se passado muitos séculos, é algo muito atual, é algo que ainda permeia os nossos dias. Talvez não na mesma maneira que estava acontecendo, já que um dos problemas ali era a questão da circuncisão. Talvez hoje a gente não tenha, no nosso meio, principalmente no Brasil, alguém exigindo que, ao abraçar a fé em Cristo, você precise fazer a circuncisão. Mas existe outras coisas que são colocadas da mesma forma. É por isso que nós vamos olhar para o que estava acontecendo, o fato gerador que fez com que o apóstolo escrevesse a carta. Nós vamos olhar um pouquinho sobre a reação do apóstolo em relação ao que estava acontecendo e o porquê ele reage dessa forma. O que causou essa estranheza nele. Então, inicialmente, não onde a gente leu, mas nos primeiros versículos ali do capítulo de número 1, quando a gente pega e lê o verso de 1 a 5, o apóstolo Paulo ele vai fazer o que de costume ele sempre faz quando ele envia as suas cartas. Ele faz a sua saudação. Só que já há alguma diferença quando ele faz o início da carta, porque ele não começa saudando a igreja já no início, ele começa se defendendo por algum motivo. Ele começa dizendo, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o verso 1, então, em vez de ele já começar dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus, salvo da amada igreja, ele começa se defendendo, e para quem conhece a carta dos Gálatas, vai entender que, além do problema que os judaizantes estavam fazendo em relação à circuncisão, também havia uma discussão, ou seja, alguns perturbadores que estavam querendo descredenciar o apóstolo Paulo. Além deles incomodar na questão da doutrina, ele estava dizendo, olha, ele não é bem assim, ele não é apóstolo. Por isso que ele começa aqui o texto se defendendo, dizendo, olha, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo não da parte dos homens, eu sou apóstolo porque eu fui chamado pelo próprio Jesus. E aí, então, no verso 2, ele vai dizer, e todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele faz a saudação dele, como de costume, mas ele ainda continua, o que parece ser estranho aqui novamente, é porque ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele, na saudação dele, ele faz uma defesa, ele sauda as pessoas e logo depois ele dá uma pincelada sobre o evangelho. Porque como a gente vai ver, um dos problemas que gerou a carta aos Gálatas é justamente o ataque ao evangelho, a justificação pela fé. O que eles vão, eles estão introduzindo ali, o que esse pessoal, quando o apóstolo Paulo faz a viagem dele, ele prega para essas igrejas, ele prega para essas pessoas, elas se convertem, ele vai embora. Quando ele chega em Jerusalém, esse pessoal, eles têm uma igreja lá, o pessoal se converteu, o pessoal abraçou a fé, beleza, eles vão para lá
e começam a tumultuar, dizer, não, beleza, vocês abraçaram o evangelho, nós estamos felizes por isso, porém, mas vocês precisam, além de professar a fé no Cristo, vocês precisam agora se circuncidar para que vocês então possam fazer parte da aliança. Era basicamente isso o problema que originou então a carta aos Gálatas, ou seja, alguns perturbadores que estavam querendo que os novos convertidos que abraçavam a fé em Cristo, eles também fizessem algumas práticas do judaísmo. Isso, então, adentra agora no versículo 6, onde nós iniciamos aqui a nossa leitura, que é a reação do apóstolo Paulo. Teve o fato que gerou foi justamente essa perturbação do evangelho, essa incomodação que os judeus estavam fazendo aos gentios que haviam se convertido. Então agora a gente vai começar a ver aqui como o apóstolo Paulo vai reagir. Por isso o Luiz e o Rafael, eles falaram sobre batalhar sobre a fé, para anunciar ou defender para aqueles que não conhecem, mas também defender dentro da própria igreja, porque dentro da própria igreja a gente vê nas Sagradas Escrituras alguns momentos onde há um certo pervertimento do evangelho, algumas heresias, em alguns momentos muito estranhas, mas em alguns momentos elas são mais sutis, que era o caso dessa daqui. Então, acompanhe na sua Bíblia o verso de número 6, quando ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos aqui no verso 6 é a primeira palavra, quando ele fala admira-me, já que estamos falando da reação do apóstolo Paulo, como ele reage quando ele ouve que alguém está trazendo essas informações para ele, dizendo, sabe o pessoal dos Gálatas, sabe o pessoal lá da igreja da Galácia, eles agora estão começando a abraçar o judaísmo. Eles se converteram, mas agora eles estão aceitando as práticas judaicas. Então, a reação do apóstolo Paulo aqui no verso 6 é: admira-me que estejais passando tão depressa. Admira-me, ou em outras traduções, maravilha-me. Só que, enquanto eu meditava, tanto na tradução admira-me, quanto na maravilha-me, para nós que somos, exceto o Roger e alguns irmãos que são de Cuba, que usam o espanhol, nós que usamos o português, sempre que a gente, na maioria dos casos, a gente ouve alguém admira-me ou maravilha-me, essa palavra, ela tem uma conotação assim mais positiva. Dificilmente tu vai ouvir alguém dizer assim, maravilha-me que o cara morreu. É muito difícil. Porque ela normalmente, maravilha-me que você atingiu tal objetivo. Admiro-me que você conseguiu fazer isso. Ela é sempre mais voltada para algo mais positivo. Então, na minha outra tradução que eu utilizo, que é a da King James, ele diz, eu estou espantado. Eu estou chocado. E aí, isso vem dar uma ideia um pouco mais negativa, que é o que realmente ele está querendo dizer aqui. Ele diz, eu estou chocado. Eu estou espantado que vocês estejais passando tão depressa. É como se ele estivesse dizendo, pessoal, vocês estão me deixando espantado. Eu fico quase que louco ao saber que vocês, que abraçaram a fé outrora, em tão pouco tempo, agora já estão mudando o pensamento. Estão abraçando coisas que não vos preguei, não vos ensinei. Quando vocês, e ele vai fazer isso mais à frente, talvez no capítulo 3, ele vai trazer algumas lembranças aos Gálatas, ele vai dizer, vocês não se converteram quando eu preguei? Vocês não abraçaram a fé quando eu falei sobre Jesus? Se foi quando eu preguei sobre Jesus, vocês se converteram de fato, por que agora precisa de mais alguma coisa? Se foi somente por Cristo que vocês compreenderam o Evangelho, por que agora vocês estão abraçando outras coisas? E isso me deixa chocado. Então,
a primeira coisa aqui no verso 6, na reação de Paulo, é a maneira, o espanto dele em relação ao que ele ouviu. Ainda no verso 6, outra coisa que me chama a atenção é quando ele diz, passando tão depressa. O Rafael falou sobre heresias que às vezes adentram a igreja. Nesse caso aqui, diferente do que a gente já pregou em outros momentos, a gente já meditou em outros momentos, algumas heresias elas não acontecem da noite para o dia. Elas demandam tempo. Porque dificilmente alguém, vamos supor, o camarada que ele não acredita na inspiração das cartas de Paulo. Dificilmente ele vai adentrar na igreja e vai chegar num... ou ele prega numa escola dominical ou num culto, e alguém fala, pastor, vamos meditar sobre Romanos. Dificilmente ele vai falar abertamente, não, Romanos nós não podemos meditar porque as cartas de Paulo não são inspiradas. Quando se trata desse tipo de heresia, ela não acontece assim. Ele não vai chegar aqui, vai vir aqui na frente e vai dizer isso, porque isso vai chocar. Ele é algo que ele vai fazendo de forma vagarosa. Ele vai minando, ele vai conversando. Não é bem assim como o pastor costuma falar, o liberal. Não é isso, é aquilo outro. E ele vai trabalhando com a igreja aos poucos. Nesse caso aqui, é uma heresia que ela é mais sutil. Por isso ela acontece tão rápida, porque não é algo que soa ao ridículo, mas é algo que parece que está certo. Eles disseram, não, beleza, vocês aceitaram o evangelho. Vocês compreenderam que Jesus Cristo salva. Mas vocês precisam fazer como nós, que somos o povo de Deus. Vocês precisam fazer a circuncisão, ou seguir outros ritos judaicos, se fosse o caso. Então, dessa forma, ela é mais sutil, ela não parece ser uma heresia. E essa acontece mais rápido. Por isso, o espanto de Paulo em dizer, me admira que vocês tenham sido pervertidos tão rápido. Mas é por causa daquilo que foi colocado. É algo que não ofende tanto. Não é algo que soa tão estranho aos ouvidos. Porque, vamos imaginar, eles acabaram de se converter. E aí vem os judeus, que são o povo de Deus, e diz, olha, vocês precisam fazer isso. A maioria das pessoas talvez daria crédito. Acabaria abraçando essa ideia. Que foi o caso aqui. Mas é porque é algo sutil. É algo que não causa tanto espanto. Causou espanto no Paulo, que havia trabalhado com eles por alguns meses, dias, anos. E agora eles estavam facilmente sendo pervertidos ao outro ensinamento, ao introduzir alguma coisa. É como se o Paulo dissesse para eles que não é necessariamente errado aquilo ali. Mas quando ele havia pregado para eles, porque não seria um problema fazer a circuncisão. O problema é quando eles estavam colocando como uma obrigação para a salvação. Se de fato eles quisessem fazer a circuncisão, eles poderiam fazer. Só que ela não era uma necessidade para a salvação, porque Paulo havia pregado o evangelho da salvação em Cristo, e somente em Cristo. Por isso, o espanto dele. No finalzinho do verso 6, e também no começo do verso 7, ele vai dizer, vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Ele fala outro evangelho e depois é como se ele corrigisse. Na verdade, não é outro, porque só existe um evangelho. Não existe dois evangelhos. É apenas um. E era o evangelho que o Paulo havia pregado para eles. O Paulo havia ensinado eles. E ele disse, não é outro evangelho. Por mais que pareça. E esse é um problema atual para nós também. Todas as vezes a gente ouve
na internet ou pregações que são muito parecidas com o Evangelho, mas não são o Evangelho. Elas soam bonita, elas realmente parecem que são o Evangelho, mas existe alguma coisa nelas, nessas pregações, nessas mensagens, que faz com que ela não seja o Evangelho. Eu lembro que eu já usei essa ilustração, é como se fosse uma nota de dinheiro. Existe a nota verdadeira, mas também existem as falsificações. E independente de, vamos supor que houvesse 10 elementos numa nota de dinheiro para testificar ou para comprovar de que ela é verdadeira. Não importa se o falsificador consegue fazer uma nota com 90% de autenticidade. Porque se alguém experiente ou alguém com algum mecanismo que consiga identificar que existe 10% ali, ou que falta um dos elementos que corroboram para que seja verificado a autenticidade daquela nota, e ela não é verdadeira, independente se ela pareça muito ser verdadeira, mas ela não é verdadeira, tu pode ser preso. Se tu for pego utilizando, comercializando aquela nota, tu pode ser preso, porque ela parece ser uma nota verdadeira. Mas ela não é uma nota verdadeira. Ela é uma nota falsa. Era isso que o apóstolo estava dizendo. Ele parece ser o Evangelho, mas não é o Evangelho, porque não existe outro Evangelho. E aí ele continua, então, e aí ele dá alguns indícios do que estava acontecendo, né? Porque ele vai dizer no verso 7 ele ainda, né? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então esse era o problema ali. Assim como na carta de Judas, eram pessoas que haviam se adentrado ao meio e estavam trazendo algum elemento novo para a fé daqueles que haviam abraçado a fé em Cristo Jesus. Havia agora, então, um novo elemento. E era isso que estava acontecendo. Foi isso que originou aqui a escrita do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. No verso 8 e o 9, vai adentrar agora aqui o que a gente chamaria de uma exortação do apóstolo, e até mesmo uma maldição, quando ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou em algumas outras traduções, seja maldito, ou condenado eternamente, ou separado de Cristo. E aí no 9, assim como já dissemos, ele está repetindo para reforçar a ideia daquilo que ele está falando. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Então era algo muito importante para o apóstolo. Ele, a ponto dele dizer assim, ó, mesmo que eu, apóstolo Paulo, em algum momento volte aqui e pregue alguma coisa diferente, vocês não creiam. Não acreditem em mim. Porque eu preguei o evangelho verdadeiro para vocês. Vocês compreenderam, vocês foram salvos, vocês receberam o Espírito. Tudo que vai além disso é maldito. Então mesmo que eu ou um anjo, então ele faz uma hipérbole ali, mesmo que um anjo venha e vos anuncie agora um outro evangelho, seja amaldiçoado, seja condenado eternamente. Mesmo que seja eu, não dê ouvidos. Pode ser que eu tenha ficado louco. Pode ser que eu tenha me desvirtuado. Pode ser que eu seja maldito e queira perverter vocês. Então, do verso 6 ao 9, ali que nós acabamos de ler, é justamente essa ideia. O Paulo percebe, ouve, acaba tendo conhecimento de algo que está acontecendo. Ele tem uma reação em relação a isso. E ele, então, acaba trazendo aqui, no finalzinho aqui, uma exortação e até mesmo uma maldição ali para as pessoas que estão fazendo isso. E por quê
Quando a gente olha para essa reação do apóstolo Paulo, quando a gente começa a entender e se perguntar por que ele agiu dessa forma, por que ele está sendo tão firme, talvez, neste momento, porque ele está sendo tão exaltado, né? Está tão brabo, vamos dizer assim, neste momento, quando ele está trazendo essa exortação, esse ensinamento para a igreja. Porque o assunto que está sendo atacado aqui é algo muito importante para o apóstolo. O apóstolo está olhando, está sabendo, está ouvindo de algo que estão fazendo em relação a algo muito importante. Ontem nós estávamos lá no estudo e uma das falas lá do pastor veio de encontro com o que eu falaria hoje. Porque lá ele usou um texto e a preocupação era o quê? Era que eles estavam pervertendo alguma coisa. Eles haviam, naquele momento, o texto que ele utilizou era sobre a ressurreição de Jesus e a história que se foi solicitado aos guardas que fizessem, né, que contassem que havia sido roubado o corpo de Jesus. E o que ele estava querendo dizer para nós lá naquela noite, ontem, era que um pilar da fé cristã estava sendo atacado. Porque eles estavam minando uma das bases daquilo que nós acreditamos. Ou seja, se não tem corpo, não tem ressurreição. E o cristianismo está fundado sobre um dos pilares que se chama ressurreição. Então, todo o cristianismo, toda a nossa fé, é como se ela fosse uma construção. E ela está firmada em cima de pilares. E cada pilar, muitas das vezes, é uma doutrina específica. É algo que fortalece ou que embasa a nossa fé, que dá o entendimento e a certeza da nossa fé, que é o que o Luiz falou ali. Estejam prontos para pregar, para falar sobre a razão da esperança. Ou seja, quando alguém pergunta, tu vai apresentar justamente as doutrinas a qual tu crê. E essas doutrinas são os pilares. E naquele texto, bem como esse aqui, o que está sendo atacado é um pilar da nossa fé. Porque o que eles estão atacando aqui é a justificação pela fé. Por isso causa tanta indignação no apóstolo, porque ele havia pregado que somente Cristo salva. Somente a fé em Cristo salva. E agora vem alguém sorrateiramente e começa a perverter, começa a colocar alguma exigência. Começa a dizer que não somente Cristo salva, mas algo mais precisa ser feito. É por isso que causa estranheza a ele. É por isso que indigna ele, e é isso que cabe aos nossos dias. Quando eu disse que não é a circuncisão que nos incomoda hoje, mas são essas coisas que às vezes as pessoas inserem. Às vezes tu ouve as pessoas falar, não, eu sou crente, como a gente viu, a gente foi no evangelismo, alguém, não quero nem ouvir. Eu também acredito em Deus. Só que tu pergunta, quem é esse Deus? Me explica no que tu acredita. E aí tu começa a ver que este cristianismo que a pessoa acredita não é o mesmo que nós pregamos, não é o mesmo que nós professamos. E é por isso que nós precisamos, como os irmãos falaram anteriormente, batalhar pela fé. Para que essas heresias não cresçam no nosso meio. Para que nós possamos nos permanecer firmes e fiéis. Pois, como ele mesmo foi citado, a própria presbiteriana nos Estados Unidos sucumbiu. Em algum momento, alguém adentrou com alguma coisa que deixou o evangelho mais palatável, trouxe uma ideia mais aceitável e, com o passar do tempo, a igreja acabou aderindo. Nós precisamos estar atentos justamente por causa disso. Nós precisamos olhar e perceber espiritualmente essas coisas que adentram na igreja. Porque não é algo que simplesmente aconteceu no período apostólico. Quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha o período da reforma, esses mesmos pilares estavam sendo atacados. Quando surgem os brados da reforma, o sola fide e os solos Christus, somente a fé e somente Cristo, é a mesma coisa.
Havia alguém que tinha introduzido alguma coisa na salvação. Ou seja, você precisa crer em Cristo, amém, mas você precisa fazer algo mais. Você precisa comprar as indulgências. Você precisa ter a fé em Cristo, mas precisa fazer as boas obras. Caso contrário, você não vai ser salvo. É sobre isso. É isso que está acontecendo. É isso que nós precisamos ter um olhar atento para perceber. A minha fé, a sua salvação está baseada em somente Cristo ou tem algo a mais? Os pilares, realmente eles estão alicerçados sobre a rocha? Amém. Porém, é preciso que esses pilares estejam firmes. Porque, para quem conhece de construção, vai entender. Se tu pegar um prédio com seus pilares, ele pode estar, foi feitas estacas profundas, atingiu o solo rochoso, ele está firme. Só que se tu injetar algum material dentro da viga, algum material corrosivo, tu vai olhar para o pilar e ele vai estar bom. Só que ele vai estar sendo minado de dentro para fora. E até que tu perceba, por isso que algumas heresias elas são a longo prazo, até que tu perceba de que a tua fé está sendo minada, de que as crenças da igreja verdadeira está sendo atacada, leva tempo. O pilar está intacto. Quem olha aparentemente pensa que ele está bom, mas ele já está corroído por dentro. É assim que as heresias vão fazendo. É assim que essas coisas que são mais sutis vão fazendo. Elas vão trabalhando por dentro. E quando tu vê, algum desses pilares, ele se desmancha. E o maior problema é que, se uma construção foi dimensionada para receber uma carga e ser suportada essa carga em cima de 6 pilares, vamos dizer assim, se um pilar ruir, é bem provável que ao longo do prazo, os outros 5 pilares não suportem a queda, o peso sozinho. Eles vão começar a sofrer. E é isso que vai acontecendo com a igreja. Quando se permite que alguns pilares da fé sejam atacados. Então, o pilar aqui do somente a fé ou somente Cristo estava sendo atacado. Por isso Paulo estava tão revoltado. Por isso o apóstolo estava admirado, espantado, porque a fé estava sendo atacada. O Cristo estava sendo atacado. Então é preciso que nós nos analisemos, que a gente observe se os pilares estão intactos, se eu e você temos crido que somente Cristo salva, que somente a fé salva, ou se adentrou mais alguma coisa. Quando você vai anunciar o evangelho para alguém, quando você vai falar, você realmente percebe que é somente Cristo, que é somente a fé em Jesus Cristo, ou tem algo a mais? Porque é preciso lembrar também que, às vezes, quando você fala, quer dizer que eu sou salvo somente pela fé. É só a minha fé que importa. Existe aqueles, e tem nas Escrituras esse mesmo problema. As pessoas que daí acabavam se lançando ao pecado porque elas diziam, se é só Cristo que salva, se é só a fé em Jesus Cristo que salva, então eu posso viver de qualquer forma. São as pessoas que usam da graça para dar ocasião ao pecado. Eles dizem, não importa como eu vivo, importa que eu creia em Jesus Cristo. Não importa a maneira como eu me comporto, não me importa a maneira como eu caminho, o que importa é eu dizer que creio em Jesus. Mas a graça não é isso. A fé em Jesus Cristo, ela não é somente isso. A justificação pela fé, ela não é só isso. Quando você tem a fé que de fato justifica, quando você recebe de Deus, porque a fé é dom de Deus e não pelas obras para que ninguém se glorie. Quando você recebe essa fé, a fé que vem de Deus, você é então justificado. Não precisa de mais nada para que você então seja salvo. Só que ela não é simplesmente para a tua justificação. Ela é muito maior.
A fé, ela não só te justifica, mas ela também faz com que, ela não só te livra da condenação do pecado, mas ela também te livra do poder do pecado. Ou seja, se tu tem a fé que te justifica, essa mesma fé, ela te santifica. Ela faz com que tu caminhe de maneira a ser santificado. Por isso, não dá para aceitar, e é preciso combater esse tipo de pessoa que fala, não, eu acredito em Jesus. Eu disse, mas olha como que tu vive. Ela diz, não me julga. É simples. Se tu professa a fé em Jesus Cristo, não pode viver da mesma maneira. Foi por isso que nós vimos da outra vez. O novo nascimento não é mais a mesma pessoa. Este é o apóstolo que nós lemos da outra vez, que ele era o perseguidor. Agora ele está aqui combatendo. Ele está dizendo, não pode. Eu não fiz nada. Eu simplesmente fui encontrado no caminho e recebi a fé, eu abracei a fé. Não foi algo que eu fiz. Foi ele que fez. É somente ele. Então, é preciso que, quando essas pessoas, elas surgem com essas ideias, é necessário que eu e você façamos o que foi lido em Pedro, foi lido em Judas, que a gente combata, que a gente diga, não, a fé que te salva, essa mesma fé te santifica. E ela ainda tem mais uma outra coisa que ela faz. Ela, no final, ela te glorifica. Tu vai ser glorificado. E aí, então, vai estar dominado e terminado todo o poder do pecado. Ela resolve todo o problema de uma vez por toda. Não é algo que simplesmente acontece no momento, e de fato a conversão é no momento, mas a santificação, ela é progressiva. Ela vai ter que conduzir, vai ter que caminhar junto com qualquer um daquele que professar a fé em Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente acreditam e creem e abraçam a fé, eles são obrigados, de certa forma, a viver em novidade de vida. Porque a fé que justifica, ela também santifica. Isso é, assim como eu falei, o apóstolo Paulo, quando ele entende, ele diz, não fui eu que busquei a Deus. Ele me encontrou. É isso que ele está falando para os Gálatas. Ele vai dizer logo mais à frente, nos próximos capítulos, eu preguei para vocês. Ele vai trazer a consciência deles. Ele vai dizer, eu preguei para vocês. Vocês abraçaram a fé. E se vocês compreenderam que vocês foram recebidos na aliança, se vocês fazem parte da aliança, somente pela fé, por que introduzir outras coisas agora? Por que estão colocando práticas para obter a salvação? Então, é preciso que a gente entenda que não há nada que você faça, que eu faça, que colabore na nossa salvação. A salvação é, como a gente diz, ela é monergista. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Ela não é sinergista, não há sinergia entre Deus e o homem trabalhando para que você seja salvo. Não é 90% Deus e 10% homem, não é 99% Deus e 1% homem, é 100% Deus. Por isso o apóstolo está indignado, ele está dizendo, ele vos chamou tão depressa daquele que vos chamou, ou seja, de Deus, que vos chamou na graça de Cristo. E agora vocês estão dando ouvidos a esses perturbadores. Isso tem sido algo atual nos nossos dias. As pessoas têm adentrado na igreja, e seja o liberalismo, qualquer outra coisa sutil, que tenta perverter o evangelho, precisa ser combatido. É preciso que eu e você levantamos o arauto, o estandarte, e batalhemos pela fé. Porque como teremos uma igreja que adentrará os anos fiel às Sagradas Escrituras se nós, que estamos aqui hoje, não estivermos diligentemente combatendo as heresias que se levantam, sejam elas absurdas,
ou sejam elas sutis. Se alguém diz, não, eu sei que Jesus salva, mas é preciso. Não, não existe um mais. Não existe, eu preciso ser bom. Não, primeiro, a pessoa é salva. As obras, elas apenas acompanham os salvos. Não é que alguém que é salvo também não vai fazer nenhuma boa obra. Quer dizer que eu só tenho que aceitar Jesus? Não é. Não funciona dessa forma. As boas obras testificam que eu e você cremos no verdadeiro evangelho. Nós não podemos permitir que algum dos pilares sejam corroídos. Se alguém atacar, seja no trabalho, na escola, na faculdade, se alguém atacar, foi o que eles falaram anteriormente, se alguém atacar a nossa fé, como reagiremos? Não defenderemos porque não queremos perder a amizade? Não defenderemos porque queremos agradar todo mundo? Não. É isso que aconteceu e tem acontecido com muitas igrejas. Foi o que nós falamos ontem. Eles tentam adocicar o evangelho para abraçar mais pessoas. Eles tentam suavizar a mensagem do evangelho, mas a mensagem do evangelho é loucura justamente por isso, porque ela ofende, porque ela faz com que a mente exploda. Porque é algo que não dá para compreender, não dá para entender. E é preciso que homens e mulheres de Deus estejam dispostos, como a gente viu na escolinha, dispostos a morrer, se preciso for, para batalhar pela fé. Porque senão, os homens de Deus estão morrendo. Homens de Deus que ajudaram na minha conversão, como o MacArthur, o R6 Pro, eles estão partindo. E daqui a pouco a gente olha, o Nicodemos já está numa certa idade, e aí vai apagando as luzes. E se não se levantar outras pessoas dispostas a investir o seu tempo na meditação, na leitura, na oração, no ensino das Escrituras, como as novas gerações, como as crianças vão compreender o verdadeiro evangelho? Se a mídia tem pervertido o evangelho e nós não temos, às vezes, percebido. As pessoas têm falado, e a gente viu no evangelismo. Não, Moisés estava junto e a gente viu. Não quero falar. Eu já conheço tudo sobre Deus. É porque nós temos que ser como um dos irmãos leu, a gente tem que ter mansidão, paciência, precisa exortar com amor, porque dá vontade de dizer assim, se tu conhecesse Jesus, tu ao menos me tratava com respeito. Tu ao menos me oferecia um copo d'água numa torreira de sol dessa. Tu nem sequer quer olhar para nós. Não sabe nem quem somos. Não sabe nem se eu estou querendo te oferecer uma heresia ou não. Tu nem ao menos abriu, se levantou da cadeira para dizer assim, ó, o que vocês acreditam? Porque eu poderia ser um perdido, querendo ensinar alguma coisa para ela. Então, se ela conhece Deus, ela tinha que vir. Mas não, simplesmente não, eu acredito em Deus. E às vezes nós vivemos da mesma forma. No trabalho alguém fala, não, eu sou crente. Mas também não defende as suas doutrinas, não defende os pilares da fé. A reforma teve um impacto tão grande porque as pessoas estavam dispostas a batalhar pela fé. Homens que se levantavam e lutavam por aquilo que eles compreenderam através do Espírito de que era verdade. E hoje nós temos, a maioria dos cristãos, homens e mulheres fracos. Nós realmente precisamos nos levantar e nos posicionar aonde quer que a gente vá e afirmar esses pilares. Assim como quando roubaram o corpo de Jesus, eles disseram, ataca isso aí, esconde, diz que eles roubaram o corpo, porque se roubaram o corpo não há ressurreição. E aquelas pessoas tiveram que morrer, dizendo que não, que nós vimos ele ressurreto. Nós tocamos, nós o apalpamos, nós nos alimentamos com ele. Mas vocês são loucos. Não importa que sejamos considerados loucos, mas que defendamos as verdades das Escrituras, que possamos permanecer firmes, crentes naquilo que acreditamos e propagar aquilo que cremos, de forma que as pessoas entendam
E que ainda que elas não nos compreendam, ou elas não nos aceitem, ou elas não queiram receber essa mensagem, não importa, cabe a nós, como embaixadores de Cristo, como arautos de Deus, proclamar as verdades, combater as heresias, sutis ou levianas. Nós precisamos estar dispostos a perder muitas das vezes família, amigos, emprego, para defender a fé. Caso contrário, nós nos igualamos a tantos outros. Simplesmente nos reunimos no domingo, dizemos que cremos. E todas essas pessoas que passaram na história da igreja, que a gente viu algumas ali, morrendo a perpétua e a felicidade ali, a ponto do pai ir lá e dizer para a filha, nega esse Cristo de uma vez e volta para casa. É simples, eles não estão te pedindo nada demais, não estão pedindo para te matar alguém, não estão pedindo para te tirar um braço, só estão pedindo para que tu faça uma declaração dizendo que César é o Senhor, ou que Cristo não é verdadeiro, é uma mentira, é uma farsa. E ela se manteve firme a ponto de o pai pegar o neto, que era o filho dela, levou lá e jogar no colo dela, tá aqui o teu filhinho, tu vai morrer e vai deixar ele. E aí, como o Gui bem trouxe ali na frase, ela dizer, aparta-se de mim. Vocês parecem que têm parte com Satanás, querem me persuadir a algo tão terrível? Como diz o Policarpo, vocês me ameaçam com fogo momentâneo. Mas e o fogo do juízo eterno? Vocês não se preocupam? Então nós precisamos alertar as pessoas, precisamos defender aquilo que nós acreditamos. Precisamos estar dispostos a batalhar pela fé, seja para ensinar aquele que não conhece, aquele que nos pergunta com o desejo de compreender ou de elucidar a sua mente, ou batalhar contra aqueles que adentram no meio da igreja e querem perverter o evangelho, querem fazer como esses judaizantes que estavam incomodando, estavam perturbando a igreja da Galácia. Estava transtornando aquilo que eles haviam recebido, trazendo a eles práticas para a salvação de um povo que acreditava que estava salvo. É preciso que cada um de nós reflita e compreenda e busque compreender se a minha fé, ela de fato me justificou ou se eu estou condicionando mais alguma coisa em conjunto com a minha fé. Eu de fato sou salvo somente em Cristo? Você de fato é salvo porque crê em Cristo ou porque fez alguma coisa? Ou porque levantou a mão, ou porque fez uma profissão de fé, ou porque tem melhorado, tem feito boas obras, tem tentado ser uma pessoa melhor? Não permita que alguns dos pilares da nossa fé sejam corroídos, sejam atacados, porque isso a longo prazo cria um dano terrível. No finalzinho da carta, existe uma fala do apóstolo Paulo que chama a atenção e acaba fazendo com que a gente entenda o que de fato importa. No finalzinho ali, os irmãos não precisam abrir, no finalzinho do capítulo 6, no verso 14, ele vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, é Cristo e somente Cristo. A minha fé tem que estar depositada somente na cruz de Cristo e nada mais. Não importa a autoridade, não importa o Papa, não importa os pastores, não importa quem for que diga que é Cristo e mais alguma coisa. Segundo Paulo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, seja maldito, seja amaldiçoado, ainda que eu, um anjo, o apóstolo Paulo ou qualquer um outro, vos pregue outro evangelho, seja separado de Cristo eternamente, seja condenado eternamente, seja amaldiçoado quando perverter o evangelho da cruz de Cristo. Que você reflita sobre isso, medite sobre isso e esteja sempre pronto
e disposto a batalhar pela fé que uma vez aos santos foi dada, a estar sempre pronto para responder àquele que pedir razão da sua fé e estar sempre orando para que o Espírito Santo nos dê olhos e ouvidos sensíveis no meio da igreja, para que a gente sempre esteja atento a qualquer coisa que é pregado, qualquer coisa que é falado no meio da igreja e que pode soar como uma heresia, seja ela, como eu disse, sutil ou leviana, seja ela terrível ou sutil. Independente de uma ou outra, elas precisam ser combatidas, elas precisam ser arrancadas do meio do povo de Deus. Que você ore comigo neste momento, para que o Espírito Santo nos capacite e nos dê, então, esses olhos e esses ouvidos espirituais a qual nós precisamos para discernir aquilo que não procede de Deus ou aquilo que vem para danificar os pilares da nossa fé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti em oração. Grato, Senhor, por esta noite, onde nós podemos adentrar este local e Te cultuar, Senhor. Cultuar através da Tua palavra, através dos louvores e através agora, ó Pai, da nossa comunhão que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor seja gracioso para conosco. Nos conceda, ó Pai, um Espírito, o Teu Espírito, para que possamos estar atentos, como a Tua igreja, a tudo aquilo que é falado, a tudo aquilo que é pregado, a tudo aquilo, Senhor, que nós ouvimos em meio ao Teu povo, no nosso trabalho, nas escolas, aonde quer que a gente vá, Senhor, para discernir se alguém tem pervertido o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém, Senhor, tem atacado os pilares da nossa fé, para que possamos combatê-los, Senhor. Para que possamos, assim como tantas pessoas na história da igreja, deram a vida para que a Tua palavra pudesse chegar até os nossos dias, intacta, inalterada e fiel. Que o Senhor nos conceda olhos espirituais e ouvidos espirituais para trabalharmos, para batalharmos, para lutarmos, Senhor, pela fé que um dia nos foi dada. Graças te damos, ó Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.